Fala, fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aí da nossa semana Jogos desta terça-feira. Tem alguns jogos interessantes pra gente trabalhar. Claro que vai ter aquele palpite, a análise do dia pra vocês, aquela operação que eu particularmente vou trabalhar e compartilhar com vocês, tá? Aproveita, quem vai ter uma semana maravilhosa, abençoada, já comenta aqui, ó, semana, pra poder chamar energia positiva pra nossa semana. Vamos nessa, direto às análises dos jogos desta terça-feira. Hoje vai Para o nosso primeiro jogo, temos oitavas de finais da Copa do Rei. Temos Deportivo La Coruña jogando contra a equipe do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que marcou gols nos últimos 6 jogos. Do outro lado, você tem um La Coruña que marcou gols em 8 das últimas 10 partidas. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Jogo de poucas finalizações. Menos de 25,5 finalizações na partida. Aqui, não é nem que eu acredite que o jogo não vai ter tantas finalizações. É a linha que eu acredito que está acima do que deveria estar. 26 finalizações ou mais para o jogo entre La Coruña e Atlético de Madrid, sinceramente não vejo valor. Até porque tem um detalhe aqui, tá? Esse jogo é jogo único, valendo vaga para as quartas de finais. Uma das equipes saiu na frente, a tendência é você ter um jogo mais retruncado, um jogo mais seguro, sem a equipe ficar se expondo tanto ao ataque. E isso, consequentemente, acaba afetando o número de finalizações da partida, tá? Então, esse daí é a primeira análise dos jogos desta terça-feira. Para o nosso segundo jogo, temos a equipe da Roma enfrentando a equipe do Torino, também pela Copa da Itália, também oitavas de finais, valendo vaga para quartas de finais, jogo único. Roma está muito bem na temporada, joga dentro de casa e, na minha visão, é favorita a vencer essa partida e a odd está interessante, tá? Uma odd de 1,65 para Roma vencer. Enquanto no jogo do Atlético de Madrid, mesmo o Atlético de Madrid sendo muito favorito, eu preferi não trabalhar uma vitória do Atlético de Madrid. Primeiro, não joga dentro de casa. Segundo, a odd estava muito baixa, então preferi ir lá trabalhar mercado de finalizações. Aqui, prefiro trabalhar o mercado de back. Então, a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe da Roma, jogando dentro de casa, valendo vaga para as quartas de finais. Roma que faz uma boa temporada. Outro jogo que também vou trabalhar no back é na equipe do Borussia Dortmund. Borussia jogando dentro de casa contra a equipe do Werder Bremen. Borussia está muito bem na temporada, porém o Bayern está voando, né? O Bayern já tem 44 pontos, já abriu 11 pontos de diferença para a equipe do Borussia, mas o Borussia tem uma briga direta ali ó, com a RB Leipzig e Bayer Leverkusen e Stuttgart. Todos os times abaixo da equipe do Dortmund, os 3 times ali estão com 29 pontos. Isso significa 4 pontos atrás da equipe do Borussia. Então, Borussia não tem vida fácil pensando em classificação para a próxima Champions, já que, na minha visão, Bayern de Munique já é o virtual campeão alemão. Então, aqui enfrenta a equipe do Werder Bremen, que é apenas o 12º colocado. O Borussia marcou o primeiro gol nos últimos 5, não perdeu nenhuma das últimas 5 partidas, marcou gols em 9 das últimas 10, marcou gols no primeiro tempo em 80% e no segundo tempo em 80%. É uma equipe que marca muitos gols. E aqui o Werder Bremen não venceu nenhuma das últimas 6 partidas e não venceu 8 dos últimos 10 jogos. A minha análise, uma vitória da equipe do Borussia Dortmund dentro de casa para poder manter ali ó, distância das equipes abaixo em relação à classificação para a Champions League. Em outro confronto também válido pela Bundesliga, temos o Bayer Leverkusen jogando fora de casa contra a equipe do Hamburgo. Bayer Leverkusen que levou uma senhora goleada na última rodada aí. Bayer Leverkusen é o 4º colocado, tem 29 pontos, enfrenta o Hamburgo, que é o 13º colocado com apenas 16 pontos. Não vou trabalhar uma vitória do Bayer Leverkusen, mesmo tendo essa odd aqui sedutora de 2 vezes para uma equipe que está dentro da zona de classificação da Champions. Mas o Bayer Leverkusen é uma equipe que tem oscilado muito dentro dessa temporada. O Bayer Leverkusen perdeu aí as principais peças do seu time, do time que foi campeão alemão. E isso afetou muito o desempenho da equipe nessa temporada 2025-26. Qual é a minha análise para esse jogo? O Bayer Leverkusen ele marcou 1 ou mais gols em 90% dos seus jogos. Mais de 1,5 gols em 90%. O Hamburgo levou gols em 90% e mais de 1,5 gols nas últimas 4. O Hamburgo é um time que toma muitos gols, mas ó, ambas marcam nos últimos 4 e ambas marcam em 80% dos seus últimos 10 jogos. Então temos uma tendência aqui de ambas as equipes marcarem gols, temos uma tendência aqui de muitos gols na partida. A minha análise para esse jogo, mais de
2,5 gols com odd de 1,73. Acho melhor do que se expor ali num back a favor da equipe do Bayer Leverkusen. E encerrando aí com chave de ouro, temos jogo que vale vaga para a final da Copa da Liga Inglesa. Newcastle jogando em casa contra a equipe do City. Aqui, prestem atenção, porque diferentemente dos jogos que vai ter hoje de Copa, que é a Copa da Itália e a Copa do Rei da Espanha, aqui é jogo de ida e volta, porque aqui é a semifinal. Então isso faz toda a diferença na nossa análise. O Newcastle jogando dentro de casa é muito forte. Eu sei que o City é um dos melhores times do mundo. Eu não vou trabalhar back, não vou trabalhar vitória para nenhum dos dois lados. Mas a minha análise, ela é muito influenciada pelo fato de ser um jogo de ida e volta e desse jogo ser primeiro na casa do Newcastle. O Newcastle venceu os últimos 4 jogos, marcou 2 ou mais gols nos últimos 4, não perdeu nenhum dos últimos 4, marcou 2 ou mais gols em 80%. O que é que isso significa? O Newcastle é um time que joga muito ofensivo, é um time que ataca muito, independente de quem é o seu adversário, principalmente quando o jogo é no seu estádio. Eu já vi o Newcastle jogando contra todos os clubes da elite inglesa, City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, e jogando de forma ofensiva, mesmo jogando contra equipes superiores. Então, qual é a minha análise para esse jogo aqui? Totais de tiros de meta, totais de tiros de meta da equipe do City. Eu quero trabalhar os tiros de meta do City. Aqui, totais de tiros de meta da equipe, City. Olha que linha baixa interessante. 6,5 tiros de meta para o goleiro do City cobrar. Observe que aqui eu não estou dizendo que o Newcastle vai ganhar o jogo, eu não estou dizendo que o Newcastle é favorito no jogo. O que eu estou analisando é que o Newcastle tem grandes possibilidades de jogar ofensivamente, porque o jogo da volta para decidir quem vai para a final da Copa da Liga Inglesa vai acontecer no estádio do City. Então, o City joga para não perder esse jogo e definir dentro de casa, e o Newcastle vai para cima com tudo, porque a sua maior chance é fazer um bom resultado dentro de casa. Pedro, e se o Newcastle abrir o placar muito cedo? Ainda assim, ele deve continuar atacando, porque um gol de diferença contra o City não garante absolutamente nada. Então, a minha análise é para o goleiro do City cobrar mais do que 6,5 tiros de meta. E tem um detalhe que eu tenho observado sobre esse time do Guardiola nessa temporada. É um time que sofre muitos ataques. É um time que se expõe muito ao ataque e, por isso, acaba sofrendo muitos contra-ataques. É uma característica dos times de Guardiola. Na época do Barcelona, o Guardiola tinha um estilo um pouco diferente, de muito mais toque de bola do que essa equipe do City. Essa equipe do City é uma equipe que joga de forma muito ofensiva, procurando o seu centroavante, que é o Haaland, ou muitas vezes jogando pelas pontas com Jeremy Doku, o belga, e do outro lado com Phil Foden. Então, a minha análise, mais de 6,5 tiros de meta para a equipe do City cobrar. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês os jogos desta terça-feira. Decidi gravar exatamente no dia do jogo. Isso acaba fazendo com que algumas pessoas não peguem o vídeo porque fica um pouco mais em cima do horário, porém a gente consegue ter melhores opções para poder trabalhar. Vai ter dias que eu vou gravar no dia, vai ter dias que eu vou gravar na noite anterior, beleza? Vamos nessa, valeu, tamo junto, obrigado, gratidão. Amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Hoje vai dar Pedro Feitosa.